Estamos ao vivo, ao vivo. Vamos nessa. Olha só, hoje uma live literalmente de improviso. Tô aqui num lugar sem meu pedestal. Saí de casa, esqueci meu pedestal, esqueci meu notebook. E vamos lá, só com o celular. Tô sem fone também, não sei se o áudio tá bom. Depois vocês comentam aí pra mim. Muito bem. Nós vamos fazer uma live rapidinha, de uns 15 minutinhos, só para falar sobre os serviços e demandas que a gente tem na orientação profissional e de carreira e como é que a gente faz para oferecer esses serviços nos locais, né, nos lugares possíveis de atuação em orientação profissional de carreira. Se você está chegando aqui agora, manda essa live para outras pessoas para me ajudar a compartilhar esse conhecimento da orientação profissional. E para você que chegou agora, saiba que eu estou fazendo uma live aí de improviso, por isso que eu estou nesse lugar, nesse horário, nessas condições que eu estou nesse momento. Não sei se a condição é melhor, mas é o jeito que eu consegui para falar com vocês. Depois a live vai ficar gravada, espero que vocês assistam e encaminhem para as outras pessoas. Eu vou falar sobre os serviços e as demandas da OPC. Para quem não sabe ainda, ou se já sabe e não se inscreveu, está rolando a jornada da orientação profissional de carreira, né? Vai rolar, na verdade, do dia 1º ao dia 5 de novembro. Nessa jornada eu vou ensinar tudo que uma pessoa precisa para trabalhar com orientação profissional de carreira nos diversos contextos. Eu vou ensinar a base de um processo de OPC para a pessoa começar a oferecer esses serviços nos diversos locais possíveis de trabalhar a OPC, que são os locais e as demandas que eu vou comentar nessa live de hoje, tá bom? Muito bem, o Pedro está por aqui, o meu aluno, Amanda, Jéssica, Mariana, Gabriel, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. E voltando a dizer, é um improviso e se vocês tiverem dúvida, mandem aí as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, a cartilha de orientação profissional de carreira, na cartilha que a BOP criou pra gente junto com o CFP, eles falam o seguinte: existem lá diversas possibilidades de serviços e demandas em orientação profissional de carreira. Ou seja, nós podemos trabalhar com diversos tipos de públicos, em diversos tipos de lugares, oferecendo diversos tipos de serviços em orientação profissional de carreira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não devemos e não podemos ficar somente presos nas modalidades mais comuns, que são orientação profissional individual na clínica, orientação profissional em grupo na clínica e na escola. Nós não temos só essas possibilidades de atuação em orientação profissional de carreira. Nós podemos trabalhar em muitos e muitos outros lugares com o OPC. Isso significa que você não precisa gostar desses ambientes escolares, por exemplo, e do ambiente clínico. Você pode aplicar a OPC, o conhecimento da OPC, em uma organização, em uma instituição, no esporte, por exemplo. Você pode aplicar o conhecimento da OPC. Quando eu digo conhecimento da OPC, antes de especificamente falar dos serviços e demandas, quando eu falo esses conhecimentos, eu estou dizendo principalmente aqueles 4 pilares principais e os pilares básicos que eu vou ensinar na jornada da orientação profissional de carreira que vai rolar na próxima semana, do dia 1º ao dia 5 de novembro, tá bom? Bom, então, quais são os serviços possíveis de serem trabalhados em orientação profissional de carreira? Você pode trabalhar com a primeira escolha, você pode trabalhar com a reescolha, você pode trabalhar com planejamento de carreira, com projeto de vida, com desenvolvimento de carreira, com a carta de apresentação e currículo, com preparação para o mercado de trabalho, com preparação para entrevistas de emprego. Tudo isso significa que você tem uma gama de possibilidades que, a partir do conhecimento básico da orientação profissional, você pode ajudar as pessoas a se inserirem no mercado, a escolherem melhor as suas profissões, a se desenvolverem no mercado de trabalho e também até chegar no processo de aposentadoria. Com a mesma base de um processo bem construído, bem completo, uma mesma estrutura em OPC, você consegue ajudar as pessoas em diversos contextos, nas diversas modalidades e nas diversas idades que a pessoa tem. A orientação profissional, ela abrange as pessoas desde ali a sua infância, né? Se você quiser, dá para trabalhar com crianças também. Eu nunca trabalhei, mas dá para trabalhar até a terceira idade, até aquela pessoa que vai aposentar, tá bom? Na primeira escolha, então,
que é o primeiro assunto, que a cartilha nos possibilita ali, né, nos mostra que temos a possibilidade de trabalhar, é o seguinte: a pessoa ela precisa escolher uma profissão para ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho ou numa universidade, ou fazer um curso universitário, por exemplo, um curso técnico. Onde é que essas pessoas estão e como é que a gente faz esse tipo de serviço? A gente ajuda essa pessoa no processo de autoconhecimento, levantamento de interesses, informações e tomada de decisão. Você encontra geralmente essas pessoas tanto oferecendo seus serviços no Instagram, fazendo parcerias com clínicas, mas também em escolas. Escolas, quando eu digo escolas, não só a escola básica ali de ensino médio da sua cidade. Você pode ir numa escola de balé, você pode ir numa escola de inglês, você pode ir numa escolinha de futebol, você pode ir numa academia de esportes, por exemplo, e vai encontrar esse público ali da primeira escolha, porque se ele tiver ali entre 15, 16 e 17 anos, 18 anos, é o público geralmente da primeira escolha, tá bom? E não se limita só a isso. Às vezes a pessoa ela não fez uma escolha profissional, ela entrou no mundo do trabalho, ela caiu ali no mundo do trabalho e ela não fez de fato a sua primeira escolha. Ela entrou, ela foi e caiu no mercado de trabalho, às vezes porque precisava ajudar os pais no seu negócio, precisava colocar dinheiro em casa e ela foi e caiu no mercado de trabalho. Ela quer então fazer uma reescolha, mas que na verdade é a primeira escolha que de fato ela vai fazer. E aí então acaba sendo uma reescolha com primeira escolha profissional, tá bom? Então pense o seguinte: esse é o principal, é o serviço mais conhecido do orientador profissional de carreira e que antes foi muito conhecido como orientação vocacional, aquele conceito clássico da orientação vocacional, que é a descoberta da vocação das pessoas e que é um conceito já ultrapassado, digamos assim, um conceito que nós já temos uma ideia de que não existe vocação, e se não existe vocação não tem por que fazer orientação vocacional, tá bom? Bom, o próximo serviço que é possível de se fazer em orientação profissional de carreira, oferecer o serviço de orientação profissional de carreira, é o serviço da reescolha, é o serviço da transição de carreira. Quando a pessoa faz uma reescolha ou transita de uma carreira para outra, de um cargo para o outro, ela pode precisar de ajuda também com base naqueles pilares da orientação profissional, com base nos pilares da escolha profissional, que a gente já citou aqui hoje e que a gente vai citar também na jornada da OPC, tá bom? O que não pode deixar passar na reescolha? Como é que foi feita a primeira escolha? Se de fato foi uma escolha, se essa escolha foi uma escolha consciente, se foi uma escolha guiada por alguém, se foi acompanhada por um orientador, se não foi, as informações que foram coletadas nessa primeira escolha, como é que foi feita de fato essa primeira escolha que a pessoa fez, tá bom? Pensando nisso, nós temos que entender o seguinte: olha só, um processo de reescolha ou de transição, ele precisa ter uma motivação, ele precisa ter um porquê a pessoa sai do ponto A para ir para o ponto B. Quando é a primeira escolha, é muito simples, a pessoa ela tem que se inserir no mercado de trabalho para sobrevivência, ela tem que se inserir no mercado de trabalho porque ela já fez certa idade, porque os pais estão pedindo, enfim, é meio que natural a gente entender ali a primeira escolha. Já a transição ou a reescolha, a gente tem que entender as motivações, os motivadores dessa transição. Se você quer trabalhar com isso, entenda o seguinte: você vai ter que fazer um trabalho grande de autoconhecimento com essa pessoa, de levantamento de interesses. Por quê? Para que essa reescolha não seja traumática, para que essa reescolha não aconteça de uma forma que a pessoa ela erre, entre aspas, tá bom? Novamente na sua próxima escolha, ou que ela dê um passo para trás e não um passo para frente. Exemplo, suponhamos que a pessoa se formou em psicologia e aí ela quer entrar no mercado agora do marketing. E aí, o que você tem que fazer? Como é que foi a escolha da psicologia? Por que escolheu a psicologia? Como é que foi como é que a pessoa vivenciou esse processo de escolha? Foi um processo de escolha consciente? Não teve consciência da escolha? Como é que foi aquela situação de escolha, situação social de escolha também, situação pessoal de escolha também? E aí, agora, por que quer transitar? Qual é o motivo? Qual é a razão que faz a pessoa querer sair do ponto A, da profissão A, para a profissão B? E aí, o que na profissão B você consegue trazer da profissão A para a profissão B?
Então, se você consegue trazer conteúdos e conhecimentos da profissão A para a profissão B, ok, você já vai estar um passo adiante. E outra, a maturidade já vai estar sendo estabelecida desde a primeira escolha, tá bom? Então, é interessante que a gente pense o seguinte: nesse processo de transição, sempre a pessoa já traz um histórico de carreira, uma história de carreira ali por trás, tá bom? Então, na transição, tem que entender os motivadores, o porquê a pessoa está transitando, mudando de uma carreira para outra, tá bom? Depois também dá pra gente trabalhar com planejamento de carreira. Muitas vezes, inclusive, eu já dei cursos de planejamento de carreira, um dia ainda volto a dar esses cursos, mas por enquanto eu estou focado em formar orientadores profissionais, né? Mas nesse processo de planejamento de carreira, muitas pessoas elas querem alcançar objetivos e metas nas suas carreiras e querem alcançar papéis sociais, padrões sociais, e que esses padrões às vezes estão distantes ou a pessoa não sabe o caminho para chegar até esses papéis e esses cargos, essas funções sociais. O planejamento serve para isso, para avaliar onde a pessoa está, com quais recursos, com quais investimentos, com quais sentimentos, com quais sensações, o que ela está passando naquele momento, para poder entender o que ela precisa agregar, o que é necessário ela trazer de conteúdos, conhecimentos, valores, ideias, padrões do que ela não tem ainda, para ela traçar, então, passo a passo para alcançar o cargo, o objetivo, a meta que ela tem a médio, a curto, médio e longo prazo. No planejamento de carreira, é interessante que você trabalhe com o seu orientando, né, com a pessoa que você está atendendo, o seguinte: pequenas metas, micrometas e mini metas que a pessoa vai ter que cumprir ao longo desse processo de planejamento da sua própria carreira. Suponhamos o seguinte: a pessoa está numa faculdade de psicologia, vou usar sempre exemplo de psicologia porque é mais próximo de mim, está na faculdade de psicologia e ela quer ser doutora em psicologia, quer fazer doutorado em psicologia. Nós vamos analisar, ajudar essa pessoa a entender a trajetória de uma pessoa que sai da universidade, do 5º período, por exemplo, até se tornar uma doutora em psicologia. Quantos anos leva? Quanto tempo? Qual é o currículo que a pessoa precisa ter? Quais são as networks que ela precisa ter? Precisa fazer um mapeamento das oportunidades, das possibilidades e dos limites que ela vai encontrar ao longo da sua trajetória profissional até chegar a ser doutora em psicologia. E por isso, as mini metas e as micro metas, as pequenas metas, os pequenos objetivos a serem alcançados, eles são importantes de serem colocados, porque é o seguinte: às vezes a meta de ser doutora em psicologia antes tem que ter a iniciação científica, o mestrado, passar em várias provas de línguas, provas de conhecimentos específicos, entrevista. Outra coisa, escrever artigo. Antes de escrever artigo, estudar, fazer leitura. Tudo isso são micro e mini metas que você vai colocando, ações e operações pequenas, até chegar no seu grande objetivo, que é ser doutora em psicologia, tá bom? Uma outra coisa, uma outra demanda, um outro serviço da orientação profissional que você pode oferecer e que você pode trabalhar com as pessoas é o projeto de vida. Tem duas possibilidades de trabalhar projeto de vida. Uma é montando grupos, desafios, oferecendo o seu serviço na clínica. E outra é como professor, professora em uma escola. Nas escolas hoje, ou ajudando esses professores de escola que trabalham projeto de vida. O projeto de vida, ele contempla aí todas aquelas áreas da vida, né? A área financeira, a área dos estudos, a área da carreira, a área familiar, a área espiritual, enfim, todos aqueles campos da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Você tem que trabalhar os recursos, o porquê, o como, onde a pessoa quer chegar, um mini planejamento para cada parte da vida. Por isso, um projeto de vida, um plano de vida para cada etapa de um projeto de vida. Um projeto de vida não é uma coisa que se trabalha em 1, 2 ou 3 sessões. É uma coisa que você trabalha a longo prazo. Por isso, em algumas disciplinas, em algumas grades curriculares de alguns estados aqui do Brasil, né, nós temos a disciplina de projeto de vida, para você trabalhar ao longo do seu currículo, ao longo do currículo escolar, essa disciplina de projeto de vida. Tendo essa disciplina de projeto de vida, a gente consegue trabalhar todos os âmbitos da vida. Em um determinado momento trabalha também a carreira. Bom, aquelas perguntinhas básicas, o que, por que, como, quando e onde, recursos, por exemplo, você pode aplicar em cada uma das áreas da vida.
Quais sejam carreira, estudos, família, bens materiais, lazer, saúde, estudos e assim por diante. Você pode definir com o seu orientando quais etapas do projeto de vida essa pessoa quer estabelecer ali nos mini planejamentos, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode ajudar as pessoas é com cartas de apresentação e também com currículo, né? Currículo. Bom, como é que você faz para ter um currículo atrativo, um currículo que, quando cai na mesa do empregador, esse empregador vai olhar para o seu currículo e vai querer trabalhar com o seu currículo, vai querer te convidar, vai querer te chamar para uma boa conversa, que é uma entrevista de emprego. O currículo, ele é simples de se fazer. Você pode preparar o seu currículo, você pode preparar um currículo base e ajudar as pessoas a construírem currículos que sejam chamativos a partir de vagas específicas. Então, currículos para administração, currículos para psicologia, currículos para economia, currículos para engenharia, enfim, você pode nichar dentro do próprio currículo como é que a pessoa cria um currículo atrativo para cada uma dessas áreas que eu acabei de citar, tá bom? Enfim, você pode trabalhar de diversas maneiras. Mas o principal, você tem que ajudar o seu orientando a estabelecer no currículo os itens do currículo e um currículo que seja chamativo, tá bom? Quais são esses itens? A apresentação, objetivos, formação, enfim, todos aqueles itens que que a gente já conhece de um currículo. Mas, e aí, você pode já ajudar ele a escrever cartas de apresentação, portfólio, para acompanhar esse currículo. Pensa num arquiteto, uma pessoa que vai mandar um currículo para uma empresa de arquitetura, de engenharia e arquitetura, por exemplo, né? Ou, enfim, outras empresas. Você, como arquiteto, pode colocar junto com o seu currículo uma carta de apresentação e um portfólio das fotos, dos materiais, dos trabalhos, dos projetos que você já fez anteriormente, antes mesmo de chegar na entrevista com um empregador. Você pode fazer uma prévia, selecionar 2 ou 3 dos bons trabalhos que você fez e colocar ali no seu portfólio, tá bom? Você pode dar isso como bônus para a pessoa que você for trabalhar. Preparação para a entrevista de emprego, uma coisa que a gente pode fazer na preparação para a entrevista de emprego é o seguinte: geralmente as pessoas elas vão para vagas de empregos e elas não estudam a vaga. Você pode ajudar a pessoa a estudar a vaga e se estudar para passar na entrevista de emprego. Muitas vezes a gente vai e nem conhece a empresa que a gente vai fazer entrevista. Não conhecendo a empresa que a gente vai fazer entrevista, a gente já perde alguns pontinhos. Não se conhecendo para conhecer, para saber se a gente quer trabalhar naquela empresa e se os nossos objetivos contemplam os objetivos da empresa e se a empresa contempla os nossos objetivos, a gente perde a oportunidade. Você pode trabalhar sendo um passo à frente, junto com o seu orientando, das outras pessoas que vão para a entrevista sem se preparar, tá bom? E aí você pode treinar, por exemplo, fazer um treino de 10, 20, 30 questões que mais caem em entrevistas, questões que mais caem numa entrevista de emprego, e você ajudar essa pessoa a refletir, não é responder, refletir sobre cada uma dessas questões da entrevista de emprego, tá bom? No desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento de carreira é tão amplo que não dá para falar uma coisa para você fazer, mas, enfim, vamos tentar selecionar uma coisa que dá para você fazer no processo de desenvolvimento de carreira. No desenvolvimento de carreira, você pode trabalhar com a pessoa do início da vida de trabalho até o final da vida de trabalho. Por isso, você pode selecionar uma etapa da vida de trabalho dela para ajudar ela a se desenvolver profissionalmente, crescer profissionalmente, treinar essa pessoa em qualquer etapa desse mercado de trabalho, desse mundo do trabalho. Por exemplo, liderança e outras coisas que existem ali no mundo do trabalho. Preparação para aposentadoria, uma coisa que é nova aqui no Brasil, mas, enfim, é uma coisa que nós precisamos muito trabalhar, é a preparação para a aposentadoria. As pessoas aposentam, mas elas muitas vezes não sabem o que elas vão fazer após a aposentadoria. Um projeto de vida após a aposentadoria, um planejamento de aposentadoria é fundamental para a saúde mental da pessoa. Quando a gente consegue antecipar o que vai acontecer com a gente, diminui a ansiedade, diminui casos de depressão pós-aposentadoria, diminui um monte de questões. Então, com a base de um processo de orientação profissional, você ainda consegue trabalhar desde criança até o final da vida de trabalho. Você ajuda a pessoa a planejar até mesmo a sua aposentadoria. Então,
Para fechar essa nossa live de improviso da semana, de aquecimento para a semana da jornada da orientação profissional de carreira, se você não se inscreveu, o link está na bio. Pensa comigo, você tem todas essas possibilidades e ainda vai ficar preso em atendimento clínico? Ainda vai ficar preso em atendimento escolar? E como é que você oferece esses serviços que eu disse que ia comentar, né? Isso dá uma live só para falar sobre isso, mas aqui você pode oferecer como atendimento mesmo, individual, grupal. Você pode oferecer como grupo de desafio, como roda de conversa, como palestra, como workshop. Você pode negociar um atendimento para a empresa, para os filhos dos funcionários de uma empresa, por exemplo. Você pode fazer diversas coisas que vão contra essa maré que as pessoas, em geral, elas já fazem nos seus consultórios, tá bom? Nas suas clínicas e aí nas suas escolas e nas organizações. Você pode pensar um pouco fora da caixa em relação à escolha profissional, desenvolvimento de carreira e como as pessoas escolhem e se desenvolvem profissionalmente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu na jornada, se inscreva, é só clicar aqui no link da minha bio e aí você vai conseguir fazer inscrição e participar das nossas 4 aulas, que eu vou colocar provavelmente uma aula extra para contemplar todo o assunto que eu quero contemplar lá para vocês. E aí você pode se inscrever e participar lá com a gente, tá bom? Um grande abraço, eu fico por aqui. Tchau, tchau!